Ao contrário do que eu sempre imaginei, uma pessoa ruim, ela não necessariamente é bem vista. Ela tem uma função dentro desse sistema todo. Realmente me surpreendi quando eu entendi que dentro desse sistema todo de controle, as pessoas que são boas, elas são as mais queridas para um determinado fim. Elas são, na verdade, as mais bem vistas e mais desejadas e as que mais sofrem risco. Características como um bom caráter, honestidade, sinceridade, bondade de coração, né? Compaixão pelo próximo, são muito bem valorizadas, na verdade. O grande problema é que dentro desse sistema, né, fazendo parte desse sistema, a pessoa que contém essas características, ela pode se tornar um alvo. Um dia desse eu estava numa conversa com uma pessoa, ela é muito fã de uma pessoa aí específica, eu não vou falar o nome, e ela falou, né, depois da morte da Marília Mendonça, ela ficou com muito medo desse ídolo dela, né, dessa pessoa acabar morrendo, ou ser silenciado, alguma coisa acontecer. Isso está longe de acontecer com o ídolo dela em questão, por uma razão muito simples. Para a pessoa se manter viva e ela realmente sair incólume de todas essas armadilhas e de todas essas possibilidades de ser sacrificada e tudo mais, tem duas soluções, né? E no caso, o ídolo dela em questão atende esses dois requisitos, que é basicamente ser medíocre dentro do segmento que a pessoa faz parte, né? Então, no caso, sendo uma cantora, ser uma cantora medíocre, com capacidade artística medíocre, no sentido de, vamos supor, se você pegar o ídolo dessa pessoa e comparar com a Marília Mendonça, por exemplo, você vai ver que não tem... É ridículo, porque assim, a voz da Marília é uma coisa surreal, né? É diferente, não é comum, né? Quando a gente fala de medíocre e de vulgar, nesse sentido eu não estou falando só no sentido de vulgarizar sexualmente, não, mas assim, vulgar de comum, de simples, que você acha em qualquer esquina igual, né? No caso, a voz da Marília não era assim, né? Era uma voz muito peculiar, muito diferente. E o ídolo da pessoa em questão é, tipo, qualquer merda, sabe qual é? Qualquer coisa, qualquer pessoa, até eu. Sei lá, se você tapar meu nariz, eu faço uma voz daquela. Mas assim, essa mediocridade é um ponto que faz a pessoa ser, de certa forma, rejeitada. Uma pessoa assim não vai servir de sacrifício nunca, porque, tipo, é uma merda qualquer. Outro ponto é a questão do caráter. Isso eu não sabia. Isso eu realmente fiquei surpresa quando eu descobri, porque eu achava que todo mundo tinha que ser mau caráter. Todo mundo seria ruim, sabe qual é? E o que determina a quantidade de vida que uma pessoa vai ter, a quantidade de sucesso que uma pessoa vai ter dentro desse meio, também é o caráter. Assim, quanto pior a pessoa for, mais útil ela se torna, porque essas pessoas de caráter ruim, de mente fraca, né? Elas são bem mais suscetíveis, inclusive, a um controle mental, por exemplo. Elas não resistem tanto. Elas se deixam levar pela cena. Então, olha, você vai ser moldada para fingir ou para ser, a partir de agora você vai ser de tal jeito. Independente do que isso põe em risco a vida das pessoas, a consciência, a mentalidade, a psicologia das pessoas, o psicológico das pessoas. Então, a pessoa que tem um caráter fraco, a pessoa que não se importa com os outros, né? Ela não tem valores muito bem estabelecidos, os valores dela são elásticos, ela não se importa tanto com ninguém, ela vai topar, entendeu? Então, ela vai dançar conforme a música. Enquanto que uma pessoa com valores sólidos, com um caráter bom, uma pessoa bondosa, ela vai sofrer muito nesse processo. Ela vai sentir muita dor, ela vai ficar triste, ela vai se sentir solitária demais, porque ao redor dela
ela basicamente só tem inimigos, né? Então ela acaba, infelizmente, ela acaba se tornando um objeto de descarte por muitas razões. Existe esse lance do sacrifício? Sim, sim, existe. Só que tem umas situações que ela também precisa ser eliminada por conta de coisas que ela não vai saber lidar bem, entende? Foi o que eu falei pra pessoa em questão, né? Eu falei, cara, essa pessoa aí que você gosta, né? Ela não vai rodar tão cedo. Não vai mesmo, só se ela fizer uma merda gigante, que é difícil, muito difícil. Porque a pessoa, ela não é boa, assim, de caráter mesmo, ela não tem valores, ela é uma pessoa duvidosa. Ela vai passar por cima, e passa, como todo mundo vê, por cima de gente que qualquer um que cruzar o caminho, ela passa, ela não sente isso, né? Ela vai se modificar quantas vezes for preciso, em diversos aspectos, sem se importar como aquilo vai impactar a vida dos outros. E além do mais, ela ainda tem o detalhe de ser... ela é esforçada, sem sombra de dúvida, mas ela é medíocre, no sentido de talento mesmo, de dom, ela não tem nada excepcional, né? Ela não é uma Whitney Houston, uma Michael Jackson, uma Madonna, uma Marília Mendonça com uma voz diferenciada. Ela não é uma pessoa que tenha um amor. Que tem pessoas, e você não precisa ser vidente para saber disso, basta você ser humano, né? Tem pessoas que você olha para a pessoa e você consegue captar o amor nela, ou o cuidado, ou alguma coisa boa dentro dela, você capta. Por mais que, independente da fachada que a pessoa tenha, você capta aquilo de bom nela, né? Essa pessoa em questão não tem isso, ela não tem mesmo, ela nasceu assim, é dela. Então o risco dela rodar ali é zero. Aí, meu amigo, uma pessoa assim vai longe, ninguém para ela, ninguém para ela. Então vamos supor que você tenha sido captado. Qual certeza você vai ter de sobrevivência e de sucesso dentro desse sentido? Como você pode se manter ativo, colher seus bons frutos e não morrer, né? Como você pode sobreviver dentro disso? Você basicamente tem que fechar seus olhos para muita coisa. Você tem que se render ao controle mental. O controle mental é muito importante porque ele vai fazer com que você suporte muita coisa. Ele pode mudar muitos aspectos dentro da sua personalidade, dentro do seu jeito de ser, da forma como você lida com as pessoas, com a vida. Mas ele pode te gerar inúmeros incômodos, como falta de memória, mudança drástica em jeito de ser mesmo, em gostos, problemas de sono e tudo mais, mas ele vai te deixar muito capacitado, muito preparado para você ver coisa que até Deus duvida e você não reagir. E você não sabe, e você realmente não sentiu o impacto ali. Porque parte da sua sensibilidade vai embora. É imprescindível você passar por isso e aceitar passar por isso. Só que isso envolve a forma como a gente lida com as pessoas, as nossas relações, né? Sem falar que a perder a memória não é muito agradável, não é nada agradável. Então, mas é um fator preponderante para você ter um sucesso. Nem todas as pessoas querem isso, né? Até porque muitas pessoas que entram, elas ficam com medo de virar um monstro, né? Porque você é desconhecido, você não sabe o que está te esperando ali na frente. Então, quem pode dizer se daqui a pouco eu não vou estar matando alguém, eu não vou estar achando normal matar alguém, fazer alguma maldade com alguém? Então, quando a pessoa tem esses valores de bondade, né, de caráter muito coesos, muito fortes, ela dificilmente vai se render ao controle desse tipo. Ela pode viver dopada, ela pode passar por tratamento, por algumas coisas, mas esse mais incisivo ela não aceita. Aí ela se coloca na bola da vez. Esse é o problema. O risco de você ser eliminado, literalmente como num jogo, é grande. Ou o risco de você ter um surto mental, psicológico e ficar prejudicado também é grande. E assim, sem assistência, sem ter nada que possa ser feito. A minha opinião pessoal é um risco muito alto a troco de muito pouco, né?
Você pode se tornar uma pessoa extremamente bem-sucedida dentro do seu segmento ou dentro do que você vai passar a fazer? Pode. Pode sim. Você não tem uma garantia, entendeu? Possibilidade de você sair bem disso, de você conseguir tirar um proveito disso, vai acontecer se você estiver disposto a abrir mão dos seus valores. Especialmente dos valores cristãos, do que a gente considera normal, do que a gente considera lógico, aceitável, entendeu? Você vai ter que botar um elástico nessas coisas, tapar seu olho para muitas outras, passar a relativizar muitas outras, incluindo que o processo em si, ao longo do tempo, ele não é simples para ninguém. Eu acredito que 90% de quem está inserido realmente nisso seja de muita dor. Colhe-se muitos louros, sim, sabe? Sim, você pode ter uma vida magnífica, não vou mentir. Você pode ter sucesso, você pode ter facilidades, dinheiro, conforto, você pode ver suas coisas acontecendo assim, porque como esse sistema ele está por trás de tudo, da política, da medicina, da ciência, das artes, de tudo. Então, independente do que você faça da sua vida, o sistema está lá. Onde quer que você olhe, ele está lá. Tudo ele observa, tudo ele sabe, tudo ele faz, ele pode. Então, assim, o seu sucesso vai vir. Só que o peso, especialmente se você não for uma pessoa que tem essa tal linhagem que a gente sempre comenta, né, aqui, vai doer muito. Porque você tendo já uma merda, né? Porque você ainda vai precisar passar por um monte de modificação, você ainda vai apanhar. E depois dentro do que for possível, eu vou explicar sobre essa questão das dores, de como funciona. Mas assim, eu te garanto que não é fácil, não é tão simples. Então, o que me preocupa dentro dessa questão aqui a gente está num limite, né, num momento em que isso está começando a ficar muito claro para muita gente, até por conta da época que nós estamos vivendo, mas as pessoas elas estão achando que é tipo uma festa, entendeu? Nossa, vamos lá, se bater aqui eu vou entrar mesmo e vamos ver, eu tô pronto, tá pronto caralho, meu irmão, você tá maluco, você não tem noção do que eu tô dizendo, não tá pronto não, cara. Não é assim simples não vai nessa não. Ah, mas eu vi que a vida de fulano, sabe, aconteceu isso. Meu irmão, você vê o que a pessoa quer te mostrar. Você vê o que a pessoa quer te mostrar. A hora que a pessoa tá lá enlouquecendo, eu tô falando no sentido literal, tá? Você não vê. A hora que a pessoa tá sentindo uma dor desgraçada porque ela tá com um controle na cabeça dela, você também não vê. Você não vê coisas absurdas que ela tem que participar, você não vê coisas que ela tem que saber, que agregar para a vida dela, que não faz parte dela. Então, assim, é muito sacrifício, é muito sacrificante. Então, você vê a parte bonita, entendeu? O resto não. Sendo assim, o que eu aconselho? Existe possibilidade, gente, de você subir na vida, de você melhorar a sua vida, de você ter sucesso, ter dinheiro, sem isso. Existe, sem isso. Tem muita gente que é assim. Ela até tá dentro de alguns esquemas sujos, sei lá, quando eu falo sujo, eu falo tipo tráfico, pirâmide, sabe? O Instagram, então, é recheio disso, né? Ano passado caiu várias casas nesse sentido aí. Mas, paralelo ainda a essa sujeirada toda, também tem possibilidade de, com trabalho duro, você ascender. Financeiramente, socialmente, entendeu? A minha dica pra você é, vai ainda por esse caminho, cara. Vai por esse caminho. Eu sei que essa coisa de submundo, né? Do que é sombrio, do que tá por trás, e como a gente sabe que é uma coisa elitizada e para poucos, as pessoas já tendem logo a querer fazer parte daquilo porque, de certa forma, aquilo agrega uma autoridade ou uma importância, né? Então, quem é que não quer se sentir diferenciado? Mas, cara, não compra essa ideia, não. Compra não. A vida, vamos supor, de uma influencer que tá no Instagram desde o princípio porque ela tinha uma vida financeira boa já, então ela já
há 15 anos atrás ela já tinha um computador com internet de alta velocidade, uma vidinha legal e câmera, então ela podia ter, sei lá, era fotolog, né? Ela podia ter um fotolog. E ela começou assim, e ela é pioneira dentro do que ela faz. A vida dela é muito boa, certo? Ela não conseguiu com o próprio mérito. Entende o que eu tô querendo dizer? Assim, tem como você vencer sem fazer parte disso, né? Lógico que tem determinados segredos, determinadas situações de vida e lugares e pessoas e que realmente você só lida e só conhece dentro desse sistema. Mas vá por mim, não enche seus olhos com tanta coisa assim não, porque não é simples. Melhor abrir o olhinho, viu? Por hoje é só, gente. Um beijo grande e até.